Vamos lá, mais um programa Presepado, eu com meu parceiro de sempre aqui, Chapoquinha do Brasil. Tudo bem, Chapoca? Tudo bem, melhor do que mereço. Quem que nós temos aqui hoje? Hoje temos essas duas feras aqui da gastronomia paranaense e brasileira. E vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com essa fera com mais de 30 anos do setor, do mercado, nosso amigo Marcinho Brasil. Foi Marcinho Roxinho e hoje é Marcinho do Zapata, enfim. Marcinho, seja bem-vindo ao nosso Presepada. Boa noite. Boa noite, obrigado aí, Marcelo, você, Chapoca, pelo convite, para argumentar, contar um pouco aí do nosso dia a dia aí e tal. Agradeço muito o convite aí. Marcinho, conta pra gente aí, são 30 anos, né? Como é que você começou? Fala rapidinho pra gente aí. Na verdade, são mais de 30, são uns 33 anos, porque eu comecei atrás de um balcão com 13 anos de idade, né? E ajudando num restaurante, lanchonete de família, né? E fui pegando gosto e tal. E com 17 anos eu vim para Curitiba e montei meu primeiro bar, né? Restaurante, que era, meu irmão falava que era barzinho, né? Que era, daí virou Roxinho, ali perto da reitoria da Federal, né? E aí começou minha estrada aqui em Curitiba, que agora já são 30 anos de Curitiba. Né? E hoje é Rede Zapata e o que mais? Então, hoje a gente está com... O Roxinho ficou 15 anos, a gente vendeu em 2009, já estava empreendendo com o Zapata. Hoje o Zapata está com 17 anos. E agora a gente abriu uma nova casa que é o Essen Biergarten, né? Com uma pegada alemã, comida alemã, e um espaço maravilhoso, aberto ali, com jardim e tal, uma variedade de chopp, cerveja, e o melhor da gastronomia alemã, né? Onde que fica? Fica na José Saboia, fica bem do lado ali, na frente do Zapata, do Centro Cívico, do lado do Bosque do Papa, do lado ali do museu, da Oscar Niemeyer. E estamos ali, é o nosso filho mais novo. E são quantos zapatas hoje? Hoje são 7 zapatas, né? Aliás, vai pro 7º agora com a loja nova do Paládio, né? Beleza, parabéns. São 2 lojas de rua, né? Que são um conceito diferente, que é o Zapata Mexican Bar, e os do shopping é um mais compacto, que é o Zapata La Taqueria, né? Que um conceito é o mesmo produto, mas a gente serve de maneira diferente. Né? Muito bom. Bom, e hoje temos aqui Gui Guzella, um grande amigo, né? Gui, fala um pouquinho aí da tua história. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer o convite da gente estar aqui junto. E são já 23 anos de profissão de gastronomia. Nesses 23 anos, a gente fez bastante coisa. Então, eu já trabalhei, eu brinco que de barraquinha de cachorro-quente ali em Caiobá até restaurante com estrela Michelin na Itália, nós já trabalhamos. E isso fez com que eu tivesse uma versatilidade dentro da gastronomia bastante diferente. Então eu comecei, minha mãe brinca que com 4 anos de idade eu já gostava de cozinhar, já gostava de fazer comida. Mas, lógico, profissionalmente a gente considera ali a partir dos 18 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com comida de verdade. Já trabalhei como garçom, auxiliar de garçom, barman, cozinheiro, auxiliar de cozinha. O que você possa imaginar, a gente já fez dentro da gastronomia. E o mais legal hoje é pensar em todo esse processo e como que a gente pode fazer com que a gastronomia paranaense, a gastronomia curitibana e a gastronomia do Brasil seja cada vez melhor. Você sabia que o Guzella aqui faz muita coisa, Chapoca, né? O cara é apresentador, chefe de cozinha. Você também tem uma linha de cursos, não, Gui? Tenho. Então, assim, eu dei aula há muito tempo em instituições de gastronomia. Eu tenho um curso online também. E eu tenho meu canal do YouTube, onde a gente faz vídeos 3 vezes por semana. E eu tenho lá em torno de 700 vídeos, mais ou menos, até hoje. Mas toda semana tem 3 novos, então... Se você viu hoje, já tem mais de 700. Então, só aumenta, Chapoca. Ele é multifuncional, rapaz. Só aumenta. E a ideia é ensinar as pessoas a cozinhar cada vez mais e melhor. Desde a base, desde as coisas simples, tipo fazer arroz e feijão, até fazer uma comida legal, gostosa, para surpreender num dia dos namorados, num dia dos pais, dia das mães, ou se for numa Páscoa, fazer aquele bacalhau gostoso. Então a gente ensina desde o básico até o avançado. Dentro da gastronomia a gente faz de tudo. Dia dos Namorados não ensina não, o pessoal ir pros restaurantes e Também trazer acho. volume pra gente, tá bom? Também acho. Senão vai atrapalhar, né, Marcinho? Com certeza, a gente precisa de fluxo lá, né? Aliás, Então... se a gente fala de Dia dos Namorados, a gente tá falando de um assunto polêmico, hein? Que é do cliente, da reserva, tudo isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, né? Falando nisso, o que a gente vai falar hoje, Chapoca? Hoje nós vamos falar num assunto, como o Gui aqui falou, polêmico. É sobre se o cliente tem ou não razão. Nem sempre
no nosso modo de ver, né? Nós, como estamos no setor, às vezes a gente acha que não tem tanta razão assim, mas então é um assunto muito controverso. O que vocês pensam, Márcio? Então, na verdade, a gente está lá no restaurante, está lá no dia a dia para atender bem o cliente, né? E a gente faz de tudo para que o cliente saia satisfeito, né? Bem atendido, né? Mas às vezes a gente se depara com situações lá que a gente tem que dizer um não para o cliente, né? A gente, opa, aqui não é assim, né? A gente tem que botar um limite, né? Então, são N situações ali que a gente acaba, né? E o cliente acha porque ele está pagando, ele não sei, né? Ele pode tudo, né? Não é assim, né? Então a gente recebe todo o perfil de cliente e a gente tem que saber administrar cada situação ali da melhor maneira possível também, porque hoje tudo é um mimimi, o cara, né, fala polêmica, o cara sai Vou postar nas redes sociais. Já tive né? casos se você não me der uma cortesia, eu vou falar mal do... O cara falei, cara, a gente até fica sem, porque é uma coisa absurda, né? Eles não sabem o que falar, às vezes, né? Porque vai uma saideira, porque senão vou lá falar mal. Eu falei, cara, então não é por aí, né, bicho? Então, são situações ali que a gente fica até muito surpreso, né? Na verdade, tudo que a gente sempre faz pensando no cliente, porque nós dependemos do cliente, né? Ele é o nosso motivo de existir. Mas tem situações que muitas vezes fogem, né, desse caminho, né? Você estava dizendo mesmo sobre o Dia dos Namorados, né? Você tem alguma situação que já aconteceu numa data como essa? Eu acho assim, o Dia dos Namorados ele é um dia complicado. A gente tem alguns dias complicados dentro da gastronomia. A gente tem alguns dias que eles acabam criando situações que a gente tem que criar uma operação diferente do nosso normal. E o Dia dos Namorados é um deles. A questão de reserva, por exemplo. Quando a gente fala de reserva, a gente fala de um período específico. Então, normalmente no dia a dia, a gente fala de reserva até às 20 horas. Vamos pensar num restaurante que está trabalhando de noite. Ele é um restaurante que ele vai trabalhar com uma reserva até às 20 horas. No Dia dos Namorados não funciona assim, né, Marcelo? A gente vai ter que trabalhar com uma reserva específica. Por quê? São muitas pessoas querendo confraternizar, celebrar aquele momento gostoso. E a gente precisa monetizar isso também. Como restaurante, nós precisamos monetizar. E não só monetizar, né? Atender a todos aqueles que eventualmente querem estar na sua casa. E de uma forma agradável, porque Sim. pensa o seguinte, você convidou a sua namorada, o seu namorado, seja quem for, você quer levar até o restaurante e ter um momento gostoso. E talvez depois do restaurante, outros momentos, e daí é a particularidade de cada um. Mas aquele momento do restaurante, nós temos que agir com primazia. E aí que entra. Se você chegar 45 minutos depois da tua reserva, eu não vou conseguir te atender direito. E a gente já teve isso em restaurante. Então, assim, normalmente, quando a gente fala de Dia dos Namorados, a gente fala em pelo menos 2, mas até 3 horários de reserva. Então eu tenho, sei lá, umas 19 e umas 21, para a gente dar um exemplo bem simples. Se você chegar às 20, 20 e 30, você está dentro da reserva das 19? Está dentro. Mas você vai ultrapassar o tempo de serviço e vai pegar a pessoa que reservou para as 21. E eu preciso limpar a mesa, eu preciso organizar tudo, refazer a cozinha para depois trabalhar novamente. Então, assim, a gente precisa, lógico, ganhar dinheiro, mas a gente também precisa atender o cliente de uma forma que ele saia de lá satisfeito. Então, se ele não corresponde com essa nossa expectativa e organização também, de que a gente precisa reservar esse momento e esse horário para atender ele da melhor forma possível, a gente não vai conseguir atender. E de certa forma, atender ao que foi contratado, né? Porque Exatamente. se o cliente comprou o horário das 19 às 21, ele não precisa ser atendido às 18h50 nem às 19h10. Às 19, né? Às 19. Da mesma forma que às 21 horas, o horário dele se extinguiu. E eu não sei porquê, eu não sei qual é o pensamento de vocês também, né? Mas isso é muito comum no nosso setor, né? Ou tipo, o bar ou o restaurante fecha meia-noite, fecha 11 horas, seja o que for. 10h40 o cara chega. E o cliente quer estender, né? Saideira. Passa 1 hora, 2 horas, os funcionários precisam ir embora, ter o seu descanso, etc. E o cara quer continuar. E isso não acontece num banco do supermercado, numa repartição pública, né? Por que vocês acham que tem esse costume? Posso inverter a pergunta? Pode, Eu vou claro. jogar a pergunta para você.
Você tem tido uma experiência muito grande com Europa, certo? E aí eu faço a pergunta para você. Lá na Europa, falhar com o horário é uma coisa normal ou é uma coisa inadmissível? Falhar com horário de que forma? Da tua reserva, por exemplo. O cliente não ir à reserva? Isso. Não, dificilmente. O cliente fez a reserva, ele chega no horário, ele vai para a reserva. E se você reservou às 20 horas e ele chegou... É possível ele chegar às 21 horas? Não. Tolerância é 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Aí entra a história. O dinheiro de todo mundo e a hora de todo mundo tem valor. Não é verdade? Sim. E aí que entra o lance. Se eu reservei, por exemplo, que o Chapoca vai tocar para mim, vai tocar uma música das 10 à meia-noite, eu vou remunerar ele por isso. Se ele chegou às 10h30, ele tocou meia hora a menos. Vale eu pagar o mesmo valor? Mas Não acho que vale. isso acontece também muito em eventos, né, Chapoca? Acontece bastante. Casamentos e eventos geral, né? Sempre atrasa, né? E eu sou muito criterioso com o horário, né? Como eu tenho uma agenda bem cheia, se eu vou contar um casamento, você olha, o cara contratou de última hora, você já pode, eu quero você no casamento, vai ser amigo. Esse dia eu tenho outro evento que eu começo às 18. Posso lhe atender das 3h30 às 17 horas. Daí, fiz a reunião, cerimonial, vai ser, olha, amigo, é assim, 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 eu sou... E a mulher, né, do cerimonial, vai ser, músico, que a gente não... Você não vai cumprir horário. Cheguei lá, comecei às 15h30, o pessoal estava almoçando. Deu 10 para as 16h50, falei, gente, obrigado, até a próxima. Saideira. Saideira, daí, na hora que a gente começou, o coro comeu, os noivos não tinham feito fotos, o cronograma todo atrasado. Eu falei assim, olha, mandei um WhatsApp para ela, agradeci, obrigado, até uma próxima. Então, e é a mesma coisa, o pessoal acha que o bar, o restaurante ou a música, a gente não tem compromisso É com o horário. bagunçado. Acha que é uma bagunça, uma presepada, mas compromisso é compromisso, né? Porque se você deixa de atender, se atrasa lá, deixa de atender um outro cliente, né? Então, se eu chego atrasado, atrapalho o cronograma dela e daí vira uma bola de neve. Então, acho que daquele negócio, estou te contratando, tive esse problema. Na boa, meu cronograma, eu acho que é igual ao restaurante, o bar, mas as pessoas acham que o nosso setor de bar, eventos, música, enfim, ele acha que ele não precisa ter esse compromisso com o horário, porque você vai para se divertir no restaurante, ter bons momentos, né? Então ele acha que ele não precisa ter esse compromisso de chegar no horário e sair no horário, né? Porque, como você falou, Europa, mais alguma coisa, se você não for pedir nada, o cara já traz a conta na mesa. Exatamente. Agora, o Márcio talvez esteja um bom exemplo nos shoppings, né? O shopping acho que tem um horário mais regrado, né? Assim, e a gente, como tem algumas lojas, né? São 5 lojas no shopping, tem horário para abrir, a gente tem que estar com o horário ali. Se você atrasa para abrir tua loja, você tem multa por parte do shopping, mas tem horário para fechar. E a gente tem, às vezes, a gente trabalha com pessoas, né? Então, o próprio funcionário, às vezes, também quer ir embora logo e querem acabar, fecham a loja um pouco mais cedo. E também para a gente é complicado, porque às vezes o cliente chega ali 10 para as 10 e quer ser atendido, e com direito, né? Com razão, porque o horário do shopping é aquele. Então a gente já teve problema com o funcionário também, de a gente ter que penalizar eles, né, com advertência e tudo mais, por querer fechar a loja antes do horário, né? Mas chegou o horário ali 22 horas, né? Não tem um compromisso, tem ônibus, tem horário para ir para casa e tal, e o shopping fecha, né? Então esse horário e eu acho que no restaurante nosso de rua deveria de ser o horário de ser o pessoal cumprir, né? Só que a gente às vezes, por querer atender bem o teu cliente, você acaba estendendo um pouquinho e tal, mas compromete toda a operação, compromete ali o horário né, você acaba tendo que pagar hora extra para o teu colaborador, ele acaba tendo problema com transporte, né? Isso. E a gente até, uma coisa que veio agora pós-pandemia, o pessoal acostumou sair mais cedo e ir embora mais cedo. Então, hoje, a gente não precisa mais implorar para o pessoal ir embora, né? E o pessoal acaba já
indo mais cedo para, né, saindo mais cedo, mas sempre tem um ou outro que acaba querendo saideira e tal, e a gente tem que, né, não, ó, tem horário, enfim, a gente tem que se, né, impor um pouco tua regra, ali, teu horário, né? E aí tem uma coisa também, né, Márcio? Você tem que pensar na saúde mental e aí eu falo como cozinheiro, como o cara que está lá dentro da cozinha o tempo inteiro, você tem que pensar na saúde mental da tua equipe. Sim. Então, você pode estender mais meia hora, mais 40 minutos, mais uma hora, e daí eu estou falando numa posição privilegiada, de liderança dentro da cozinha, que para mim ficar 40 minutos a mais, uma hora, tudo bem. Mas o que você mencionou é bem importante, porque aquele funcionário, às vezes, o último ônibus dele, lá na conexão, lá no final do terminal, é meia-noite. Então, se ele não sair às 11 daqui, ele não consegue chegar à meia-noite lá e ele não vai chegar em casa porque não vai mais ter ônibus para ele. Não consegue a conexão. Né? Exatamente. Então, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com uma equipe e graças a Deus que a gastronomia depende de pessoas e vai continuar dependendo durante muito tempo. A automação ainda não vai chegar tão cedo dentro da cozinha, isso é fato. Pode chegar um dia, mas não vai chegar tão cedo. A gente continua dependendo de pessoas. E a gente precisa que amanhã essa pessoa que hoje saiu às 11h30, meia-noite, ela esteja de volta para trabalhar e esteja bem. E ela tenha um momento bom com a família, e ela tenha um momento de descanso. Então, se você estender a mais, e é isso que às vezes o cliente não entende, e é por isso que a gente brinca que nem sempre o cliente tem razão, porque nesse momento eu preciso pensar na saúde mental, física da minha equipe. Porque senão amanhã não vai acontecer. O funcionário não vai aparecer. Não. E você tocou num ponto importante, né? Eu sempre digo lá no nosso restaurante que o cliente sempre tem razão até o momento que ele perde a razão. Exato. E quando ele perde a razão, né? Quando ele deixa de respeitar, né, algum limite, esse é um exemplo, ou quando eventualmente, né, ele deixa de respeitar uma pessoa. A gente já teve caso desse, né, da gente ter pessoas lá que desrespeitaram funcionários. Então, da mesma forma que eu não aceito que um funcionário desrespeite um cliente, eu também não aceito que um cliente desrespeite um profissional meu que está ali trabalhando ao dispor dele. Então, nesse caso, né, a gente vai chamar a atenção do cliente e, se for necessário, inclusive, pedir que ele se retire, Sim. porque seria a mesma coisa que eu faria com um funcionário. E agora, nesse caso o cliente não tem razão, né? Nenhuma razão, né? Porque não cabe, não dá direito de ninguém desrespeitar o outro, né? São seres humanos, né? Exatamente, né? E às vezes as pessoas se enganam, elas acham que por elas estão pagando, elas podem tratar as demais pessoas de uma maneira inadequada, né? Agora, de maneira geral, o feedback do cliente, acho que ele sempre é importante, porque o feedback é uma consultoria gratuita. É alguém que está provando da sua comida, do seu serviço e está te dizendo, olha, pode melhorar, olha, houve um erro, né? Sim. Eu prefiro que os clientes me deem todo o feedback, né? Entrou no restaurante, se tem alguma coisa que eu me propus a fazer e não fiz, por favor, me fale, né? No nosso caso, por exemplo, eu estou no salão o tempo todo, indo nas mesas, perguntando, está tudo bem, não está, né? Porque eu prefiro que ele me fale, eu quero que ele saia dali satisfeito, né? Como é que vocês lidam com isso, né? Eu também, eu sou bem presente, né? Até gosto de tal, eu fiz curso de chefe de cozinha, mas era mais para conhecer, para poder cobrar do pessoal, né? Mas eu não gosto de ficar na cozinha, eu gosto de ficar no salão, atendendo, conversando com o cliente, ver se o cliente tá bem atendido, e eu gosto desse feedback. Eu prefiro que ele venha fale para mim do que ele vá, né, sei lá, uma rede social, às vezes até para o pessoal, né, faz questão às vezes de falar mal, falar bem são poucos que falam, mas para falar mal tem vários, né? Isso que você falou é verdade. Às vezes eu recebo 300 pessoas no restaurante, converso com as 300 me falam que está tudo muito bem. Só que eles não chegam lá na rede e falam muito bem, né? Mas que eventualmente errou, que você não abordou, ele vai lá e fala mal. Você sabe que a gente Exato. tem isso, né? Que são os detratores e os promotores do processo. E é normal que 70%, isso por estatística, e aí como professor de gastronomia da parte de gestão, 70%, até mais, às vezes 80%, eles vão ser detratores do teu negócio. Então, se tem uma folhinha na mesa que está errada, ele vai falar mal daquilo. Agora, se tiver tudo perfeito,
para essa pessoa falar bem, ela vai estar dentro dos 10 a 15% das pessoas que foram, presta atenção, bem atendidas. Então, no conceito delas, elas foram bem atendidas, 10 a 15% vão falar bem. O resto, em qualquer... E isso é normal, não que isso seja bom, eu não estou falando que isso é legal, mas é normal dentro do processo, sempre que uma pessoa for mal atendida ou tiver algum problema, ela provavelmente vai botar a boca no trombone. E aí entra a história de a gente dar ou não razão para essa pessoa, de a gente dar ou não voz e vez para essa pessoa. Talvez ela esteja até certa no que ela está falando, mas ela está levando isso num nível de raiva, de ira, que talvez seja desproporcional à situação que aconteceu. E aí que a gente, como empresa, como negócio, a gente... desculpa, eu vou usar uma palavreada. A gente se ferra, né? Porque a gente tem que corrigir isso, sendo que a gente está sendo atacado, né? Então, acontece muitas vezes das pessoas nos atacarem por coisas muito pequenas, simples, e que talvez fossem resolvidas, como vocês dois mesmo falaram, Márcio, Marcelo, vocês falaram, vocês estão no salão, vocês conseguem resolver isso em segundos. E assim, vamos falar de custo operacional? Ridículo. Sim, claro. Ridículo. Porque às vezes é uma cortesia, é um desculpa, é um vem cá, vamos conversar, e você consegue resolver. Mas às vezes a pessoa nem se dispõe a conversar sobre isso. Ela não quer. Eu Não. acredito muitas vezes que ela Ela não só quer lacrar. resolver aquela situação com você. Não, ela quer lacrar quer depois na lacrar. rede. É engraçado porque tem algumas pessoas que parecem sair de casa para incomodar. se indispor, não é? Não, meu garçom, tem um garçom que falou, tem cliente que sai de casa para incomodar. Não, porque Tá, e daí como é que você faz com esse cara? Você não consegue, você faz de tudo. Ele fala, ó, a gente já monitora. Esse cliente é difícil, vamos ficar lá em cima e tal. Mas sempre o cara procura alguma coisa para... Márcio, eu vou aproveitar o momento que eu não sou o entrevistador, mas eu quero... aqui quero não me tem aproveitar. entrevistador ou entrevistado, aqui todo mundo fala. Eu quero me aproveitar. Na tua liberdade, conta pra gente um caso específico que, assim, foi complicado. Nossa, Eu sei que vem 10 na tua cabeça. Não, mas esse doeu na alma, né, cara? Eu tinha o bar lá, primeiro lá, o Roxinho, era universitário, estudante e tal. Poxa, a gente era... Atendia ali, às vezes, um dia ali, uma noite, 400, né, estudante ali, girava e tal. E teve uma situação lá que tinha um deckzinho lá fora, e tinha por sinal, era só mulheres que estavam lá. E começaram a brigar entre elas, se discutir, né? Eu fui lá, ó, pessoal, manéria, pô, já tava um tom alto, né? Tem vizinho aqui, não sei o que e tal. Ah, não, tá. Ô, Marcinho, tá bom, tá tudo certo. Eu vou embora. A moça foi lá, me dá um copo descartável. Fui lá, pegou um descartável, ela encheu o copo e me jogou na cara. Cara, eu respirei fundo, cara, porque se fosse, cara, eu ia... Cara, pensa... Eu fiquei... Nossa! Sangue, mas agora imagine se eu... Na Se reação, você revida, né? na reação natural ali, cara, né? Uma cara espancou, eu ia dar uma na minha, né? Porra, mas eu fiquei... Cara, aquilo lá me doeu tanto, assim, que me fiquei com uma raiva. Até hoje. Quantos anos faz isso? Cara, isso aí faz mais de 20 anos, né? E teve uma outra situação que... porque eu atendia no balcão, atendia no salão. Cara, um estudante lá sentou no balcão ali, né? Foi consumindo, tal. E daí ele falou, porque hoje eu vou beber um monte e vou sair sem pagar. Eu falei, cara, você está me zoando, né? Eu vou sair sem pagar. Eu falei, então tá, agora você vai pagar agora, porque eu não vou te servir mais nada. Não falei que não vou pagar, não tem jeito. Eu falei, cara, você vai pagar, cara. Cara, eu com meu 1,60 m, o cara 1,80 m, cara, eu voei por cima do balcão, cara, e dei tanto nesse cara, cara. E isso aqui e tal. Falei, porra. Eu chamei a polícia e fiz ele pagar, cara. Mas são situações, cara, pô, você lida com... Quando você... Hoje já é mais restaurante e tal, mas lá era muito bar, né? Então, estudante acaba se passando, bebia E isso muito. há 20 anos atrás também. É, exato. Então, mas estão situações ali que é bem complicado, né? Mas assim, nós vivemos uma situação parecida com essa recentemente,
Uma pessoa entrou no restaurante e a gente está tanto tempo nisso que quando a pessoa entra, você já sente... Você pega, né? Vou ter problema aí. Vou ter problema, não vou ter problema. Ele colocou o pé no restaurante e falei, vai dar problema. Na hora já olhei para o meu segurança, já fiz um sinal que entendi para ele, acompanha. O sujeito entrou, pediu lá 2 ou 3 porções, aí enrolou. Não pedi isso. Não, mas você pediu isso aqui sim. Mas tudo bem, tiramos. Foi lá, comeu, encebou. Vou fumar. A hora que ele foi para querer fumar lá fora, o segurança falou, não, a área de fumar é ali, no deck, né, onde não teria para onde ele ir. Sim. Nisso, passou uma viatura, né, que conhecia lá o nosso segurança, entrou, ficou conversando com ele ali, né, e ele já avisou, falou, acho que esse cara vai dar problema. Aí acho que o sujeito falou, putz, ferrou, né, viatura, já estão me olhando. Chegou no caixa e falou, moça, eu tô sem dinheiro, porque o meu irmão que chegou da Alemanha, tá dando a volta no quarteirão, ele vai vir pagar, né? Porque eu não tenho dinheiro. Aí o segurança já grudou nele, né? Mas e aí não? Aí o cara começou a contar uma história esfarrapada, não tinha celular, não tinha telefone para ligar. Aí a viatura falou, então vamos até a sua casa, que daí ali você pega seu celular, faz um Pix pro restaurante, né? Ou pega o seu cartão, pega dinheiro. Não quero ir até a minha casa. Moral da história. Pilantragem, saiu preso. Eu fui representar ele saiu preso, porque assim... Nós não estamos ali trabalhando de graça. Lógico. É um desrespeito. Se eu entrar numa loja do shopping, catar uma blusa e sair correndo, eu vou preso. Então a gente não pode permitir esse tipo de coisa, senão vira anarquia. E um negócio que o pessoal tem que entender também, Marcelo, é o seguinte. Esse desrespeito e o não pagar, ele reflete em toda a cadeia, né? Então, o cozinheiro que está lá dentro, o garçom que está lá dentro, o auxiliar que está lá dentro, a limpeza que está lá dentro, todos eles são impactados quando a gente não recebe. Então, às vezes, as pessoas pensam que agir dessa forma é uma forma anárquica e que vai resolver os problemas. Só que a repercussão disso, ela acaba acontecendo com todo mundo. Porque pense que se isso acontecer com, sei lá, 50 clientes por mês, você vai falir teu restaurante, cara. E aí, nisso, quantos empregos você está deixando de lado? Sim. Quantas pessoas você está deixando de dar uma assistência de uma certa forma e garantir o seu salário no final do mês? E garantir os seus benefícios no final do mês? Então, se hoje você tem 10, 15, 20 funcionários, se você tiver 50, 100 clientes que não pagarem no final do mês, pode ser... Quem está em casa às vezes não pensa nisso, mas 50 clientes, 30 clientes, 20 clientes... podem representar a falência de um restaurante. Não, e um exemplo, né? A gente falou um pouquinho sobre reservas, né? Esse é um problema muito complicado para a gente hoje. Dificilmente eu tenho um final de semana que não aconteça isso. No caso do restaurante, a gente aceita grandes reservas, né? 30, 40, até de 100 pessoas que fazem reservas com a gente. E as pessoas não entendem que quando ela faz uma reserva de 50 pessoas, de 30 pessoas, você prepara equipe, né? E você deixa de atender outras 50 pessoas. Você né? muitas vezes é um dia né, que você prepara mais mise en place. Equipe a mais. Né? Exatamente. E quanto uma pessoa deixa né, de trazer para você em faturamento? Imagina quando eu falo de 30, 50, né? E às vezes acontece da pessoa fazer a reserva, você ligar, ela confirmar e no dia ela não aparecer. Só que eu deixei de atender outras 50 pessoas. Exato. Né? Então isso é uma coisa que mostra um caso... Se acontecesse o contrário, o cliente ia chegar no restaurante, ele ia ficar puto. Se você tivesse reservado 50 pessoas e não atendesse... Ele ia colocar nas mídias sociais, ia ficar louco. Ele ia reclamar e ele ia falar. Mas quando acontece o contrário, a grande verdade é que o restaurante não tem para onde correr. É que ele chega muitas vezes, eu reservei 20 lugares, ele conta, né? Meus 20 lugares. Às vezes, um cliente da mesa do lado tirou uma cadeira e já tem só 19. A gente com essa questão, a gente é bem claro, até manda um textão lá do WhatsApp. O claro é reserva, é aquele horário. E a gente deixa claro, a gente dá um tempo para que todos os convidados cheguem. Caso não chegue até certo horário, a gente libera parte da reserva para demais clientes da casa, porque a gente não pode ficar ali né, a noite toda esperando que venha. Atolando a mesa, né? E muitas vezes não vem, né? Às vezes o cara já fiz ali, até dó da menina reservou lá para 20. Cara, não foi ninguém, cara. E ela com o bolo lá, daí eu falei pra equipe, vamos lá dar uma moral lá pra... Ela não era muito quis. Não era muito querida, né? Eu tenho uma história dessa que foi uma verdadeira presepada com a cliente. Né, um grupo lá de
fez uma reserva também para umas 25 pessoas. Chegaram 2 ou 3 mulheres e chegou a quarta, que era a aniversariante, né? Chegou, legal, sentou, ela já chegou meio estressada também e tal. E era muito crítica com várias coisas. Moral da história. Chegou o momento que ela foi no banheiro. Quando ela foi no banheiro, as outras 3 convidadas delas que estavam pagaram a conta e vazaram. Ela saiu do banheiro, foi na mesa, não encontrou as pessoas, perguntou pra gente, cadê aquelas pessoas que estavam ali, né? Nós falamos, elas foram embora. Foram abduzidas. Cara, ela perdeu o chão, assim, né? Porque ela falou, como assim, né? Foram embora, não tinha nem cortado o bolo, cara. Deu pena dela na hora, né? Mas assim, ela também devia ser gente boa pra caramba, né? Exatamente. Daí é que nem o Márcio brincou. Chama a equipe, vamos cantar parabéns, porque, né? Agora eu tenho um tema complicado que eu queria saber a opinião de vocês. Ixi. Pets. Bomba. Dá muito problema ou não? Então, na verdade, Marcelo, lá no Zapata a gente tem uma área menor que a gente atende pets ali, que é a ponta do deck, a frente ali da loja, do Zapata ali. A gente atende ali, mas como não tem muito espaço, então o pessoal nem procura, não vai muito, né? Então vai mais com pet pequeno e tal. Agora já lá no Essen a gente tem uma área grande ali, né? E até a gente tem as regras ali. E o cara tem que estar na guia, né? Não pode estar solto, não pode subir em cima da... Né? Só que às vezes o pessoal se passa, tal, então você tem que chegar com jeito lá e outro que acontece muitas vezes... Veio lá com um cachorro porte grande, não tem como, né? São Dog Bernardo. alemão. E pô, até como vai muita criança lá. Um cachorro fico, que é né? super brincalhão, e eu já tive essa experiência como consumidor, tá? E eu acho lindo, eu acho maravilhoso o Golden Retriever. Eu recebo vários. Vai bastante. Maravilhoso. Que cachorro maravilhoso pra gente curtir, brincar. Agora, no restaurante, ele faz bagunça. Cara, ele vai lá os que vão lá no S, cara, sou bem tranquilo, sento, fico ali. Tá. Mas eu já tive experiência, por exemplo, posso citar o nome do lugar? Não tem problema nenhum. É melhor não, porque quem vai pagar o processo depois é você, né? Não, pior que não, porque não fez nada de errado. Mas nós estávamos numa confraternização ali no Bastards, maravilhoso, lugar super gostoso e não tem nada a ver com o lugar. Mas veio um Golden e ficou brincando com a gente ali. E o lugar é pet friendly e o próprio dono falou assim, olha, ele é bagunceiro. Daí a gente, não, tranquilo, tipo, a gente segura. Não seguramos. Ele fez bagunça, derrubou o copo na mesa, mas a gente admitiu a situação. A gente falou que a gente cuidava. Então, assim, foi uma coisa nossa. Eu vou dizer pra você que na maioria dos casos o problema não é o cão, não é o pet. dono. É o dono. É o dono, né? É o tutor, né? É o tutor. É o tutor. Né? Porque nós recebemos... No nosso caso não aconteceu isso, tá? No nosse caso fomos nós mesmos que nós falamos, ai, que fofinho, deixa ele aqui com a gente, brincando. E ele, por um instinto, ele foi na mesa brincar, mas não foi por mal. Mas, na maioria das vezes, o tutor, e eu concordo com você, ele é negligente. Sim. E sabe que tem não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma lei municipal hoje, né, que trata e rege todos os termos. E um dos pontos da lei, que está escrito explicitamente lá, é que o pet tem que ser acompanhado do tutor adulto 100% do tempo que ele esteja no estabelecimento. Né? E eu já tive problema uma vez com um pet, né? Chegou, inclusive, era Dia dos Pais, né? Um dia estava meio... A temperatura não estava agradável. E nós falamos, olha, nós não montamos o deck porque está frio lá fora, ninguém está querendo ficar. Não, mas nós vamos ficar porque a gente está com pet. Né? E nós, infelizmente, a gente só recebe os pets na área externa. Né? A própria lei diz que onde você tiver acesso à alimentação direta, você não pode ter o pet. E no nosso caso, a gente tem buffet aos domingos e aos sábados. Né? Sim. E aí eles foram lá para fora, só que deixaram o pet solto, correndo. Né? Em determinado momento, o pet tentou entrar no restaurante. E o nosso garçom foi com toda a delicadeza possível dizer, olha, é necessário que o pet fique na guia. Né? Pegaram o pet, não gostaram muito. Né? Depois de um tempo, de novo, o pet correndo. E nós já tivemos problemas, e é isso que muitas vezes os tutores não entendem. Né? Nós já tivemos problema, pelo menos uns 3 ou 4 incidentes, do pet atacar o garçom e morder o garçom. Porque muitas vezes o pet ele conhece ali os seus familiares, seus tutores, etc. Né? Mas ele não conhece um estranho. E o garçom chega ali com uma bandeja, olá pessoal, tudo... E aí o pet estranha. Então nós já tivemos 3 ou 4 incidentes, né, com os nossos garçons.
Então a gente sempre solicita, ó, os pets são super bem-vindos. No final de semana a gente recebe muito pets. Eu tenho cachorro desde quando eu me conheço por gente, né? Adoro cachorros, né? Então a gente recebe muitos, mas a gente sempre pede, né, uma regra de boa convivência, né? Sim. Com quem tem pet e quem não tem pet. E quem não quer, né? E tem muita Conviver. gente que não quer, e é direito da pessoa não querer. Com certeza. Né? Muitas pessoas entendem isso, mas tem uma pequena minoria que não entende. Essa família mesmo, quando foi solicitada pela segunda vez a manter o pet na guia, né? Ficaram bravos, procuraram outros lugares, isso é um absurdo, e foram na internet falar besteira, que onde já se viu, né? Que o cachorro tinha que ficar preso. Tem sim. Né? É regra. É regra. É uma regra, né? regra. E de novo, é regra de convivência, né? Se todo mundo segue a regra, a convivência é boa. Então esse é um outro problema onde o cliente não tem razão, porque existe uma regra estabelecida que no caso em específico é lei, Sim, né? Então ela está aí para ser seguida. sim. Exatamente. Você falou de atacar garçom, a gente já teve também, daqueles, os pequenininhos são os mais bravos, né? E daí morder o canhar do garçom. E às vezes até atacar outros cachorros, né? Outros pets que estão ali junto, né? Então acaba... Eles se estranham, né? Exatamente. Você sabe que essa é uma preocupação que a gente tem todo final de semana. À medida que vão chegando os pets, então a gente coloca primeiro um numa área, outro em outra. A gente procura não colocar eles em mesas próximas, porque nem todos são tão amáveis uns com os outros. Estão pensando tanto em preservar o pet, quanto em preservar os tutores. E os demais clientes, a gente fica fazendo essa logística na nossa área externa. E eu tenho lá, por exemplo, um cliente que é nosso cliente desde a abertura do restaurante. Ele tem um husky siberiano lindo. O cachorro vai lá desde quando era bebê, né? Bonzinho, Nunca não deu incomoda problema. ninguém, né? Tá sempre ali, né? Agora, é aquilo que a gente também estava falando lá atrás, né? Depende muito das pessoas. Tem gente que sai de casa querendo se divertir. É que você já teve 1 milhão de problemas nos 30 anos, você também. O que eu digo no restaurante é o seguinte: todo cliente que chegar lá a fim de ter uma boa experiência, ele saiu de casa querendo ter uma boa experiência, ele vai ter uma boa experiência. Porque a gente vai fazer de tudo para isso. Aconteceu um problema? Problemas acontecem. A gente vai fazer de tudo para sanar aquele problema e para deixar esse cliente satisfeito. Agora, tem gente que sai de casa querendo arrumar problema. Sim. E aí você não consegue dar a solução, porque daí a solução que você quer dar, a pessoa também não quer, né, aquela solução. Então, se a pessoa sair com a disposição de se divertir, ela vai se divertir, mas ela precisa querer isso. E aí, Marcelo, eu te estendo essa brincadeira tua e como pai, eu também coloco na seguinte situação. Isso não acontece só com os pets, acontece com criança também, né? Vocês têm espaço kids, vocês têm espaços para poder receber as crianças. E a gente sabe o quanto ter um espaço desses influencia na decisão dos pais. Inclusive, eu já escolhi ir ao jardineiro, por exemplo, porque eu sabia que meu filho ia brincar, ia se divertir, ia estar bem, e estar num lugar feliz, né? Então, só para a gente usar esse exemplo. E o pet, como a criança, eles têm essa questão dessa paixão, de ser aficionado. Então, nem sempre a criança tem razão no que ela está fazendo também. Às vezes ela está fazendo bagunça, às vezes ela está fazendo coisa errada, não é, Márcio? Nós temos lá o espaço... No S tem espaço kids, lá no Zapata não tem, mas no S tem. E a gente tem monitoras, né? Só que, sei lá, 3 monitoras, às vezes para 50 crianças. Também não, a gente não pode ter uma para cada uma, né? Não tem como, né? E elas trabalham bastante, elas ficam... E a criançada, às vezes, e os pais acham que colocam lá, deixam as crianças lá brincando lá no espaço kids. Acabam terceirizando o problema, né? Exatamente, eles ficam à vontade, acabam bebendo, ficando não sei o quê, e acaba esquecendo a criança lá, né? Volta e meia, daí o monitor tem que sair atrás do pai, a criança quer não sei o quê e tal, né? E acaba criando... Ou às vezes até coisas, né, que podem acontecer, até fisiológicas, tipo, fez xixi, Exato. né, alguma coisa assim, e daí você tem que recorrer. E o pai acha que porque ele... E aí eu acho que é um grande erro das pessoas, dos clientes, que eu vou até usar as aspas aqui, tá pagando, Exato. que ele tem o direito de aproveitar naquele momento. E como pai eu também me vejo nesse momento. Às vezes a gente tá lá, Chapoca, às vezes você fala assim, cara, eu tô aqui, deixa lá brincando, deixa eu curtir Deixa com a em minha paz. esposa aqui, me deixa em paz.
mas a gente não tem esse direito. Olha, como músico, o que acontece muito, principalmente no Jardim, que já está há um tempo, a primeira experiência que as crianças têm com a música ao vivo, porque tá no churrasco em casa, a pessoa está vendo a música pela TV. Na hora que ela chega ali, a música é ao vivo, ela fica encantada. E nós enfeitiçamos também, que a gente tem uma sessão kids, que a gente faz para a criançada, mas na hora do intervalo, Elas querem interagir. elas querem Brincar com o instrumento. Né? brincar com o seu instrumento. E é a minha ferramenta de trabalho. No caso, um exemplo, eu tenho sempre uma pele reserva, mas tipo assim, o instrumento dos outros meninos, um cavaquinho de 7 mil reais. O rapaz do violão tem um Godin canadense que custa 20 mil reais. E assim, pra você, depois do intervalo, você vai ter que continuar tocando. Vamos brincar de uma coisa bem simples. Só estourou uma... Eu fui violonista durante 6 anos. Estourou uma corda. Pra você trocar a corda, reafinar ela, não é 2 minutos. Isso se você tiver a corda à disposição. Se tiver a corda. Né? É que no nosso caso a gente sempre tem, né, peça de reposição, mas assim... Uma Sim, coisa mas você pode tem- acontecer de deixar de cair lá um violão, quebrar um braço ali, e aí? Esse é o problema. Por exemplo, Também. uma coisa é você ter um violão econômico na sua casa, que você brinca. Dá exemplo, quebrou um braço desse violão. Você vai mandar fazer uma manutenção São Paulo, tem que mandar para o Canadá. 5 pau. Não, e quantos, E como é que quantos você vai shows cobrar essa esse- pessoa deixou de trabalhar? Exatamente. E você vai falar, porque assim, na mesma questão que eu sempre falo, eu não chamo a atenção do filho, porque não é meu. Então eu chego a Márcio, é ferramenta de trabalho, então você pode tirar o garoto, né? É porque já aconteceu diversas vezes. Não, já vou. Enzo. Daí você chega na mesa, tá lá de volta. E daí você acaba passando por antipático, esse músico é antipático, enfim. Mas e muitas vezes, assim, eu falo assim, meu, sua mesa, seu escritório, eu não né, que é o meu trabalho, enfim. É uma Assim coisa como complexa. esse pai não deixaria o filho mexer no computador dele enquanto ele está trabalhando, Com né? certeza não não é deixa. verdade? Não, esse daqui uma vez chegou para um cliente, o cliente tinha já alterado, no caso, esse caso era um adulto, né? E já tinha passado um pouco do gole e foi lá mexer nos instrumentos, né? E ele chegou pro cara e falou, irmão, faz o seguinte, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com tecnologia, então eu não mexo no seu computador, você não mexe no meu instrumento e nós vamos ficar todos os dois felizes, tudo bem? Vamos tomar uma. E vamos tomar uma. E vamos tomar uma e ficar tudo E certo. vamos ser felizes, né? É isso, é respeitar o quadradinho do outro, né? Exato. E outra, na questão das crianças, mas você vê que o cliente, ele você está aqui observando, cara, pô, ele batuca na mesa no ritmo. Fulano, vem aqui, vem brincar com a gente faz muito isso, né? Mas na questão né, esse assunto que ela falou, é polêmica a questão das crianças, porque no nosso ambiente o cara acha que o filho pode tudo. Né? É. E assim, eu acho que a gente entra numa situação que é complicada, e daí entra a situação de o cliente tem sempre a razão, e nesse caso, até como pai, eu coloco que não tem, que a partir do momento que você está num restaurante, o teu filho ele não está com a guarda subsidiada para aquele restaurante. Você continua sendo responsável pelo teu filho. Então, nesse momento, se o cliente fizer, no caso, o filho também é cliente, né? Se o cliente fizer qualquer coisa de errado, ele também não tem razão. Então, a criança também é cliente. E nesse momento ele não tem razão. Bom, esse é um tema super polêmico, né? Se as pessoas respeitassem os outros, não precisaria ter regra de Nós condomínio. podíamos ir umas 3 horas Não aqui, podia né? ter síndico, né? Não tinha estatuto, né? E a gente pode falar há 25 anos, né? Mas a gente indo para o nosso término aqui, porque o papo tá muito bom, né? O vinho também acabou, então a gente vai ter que terminar, né? Mas assim, o nome do programa é Presepada, né? Então assim, com certeza, nos teus 20 e poucos anos, seus 30 anos, a gente já falou de algumas, né? Já aconteceram várias presepadas. Para a gente fechar assim, qual que você colocaria como uma mais marcante? Essa da bebida na cara, se é comigo, saia preso, eu não sei se não apanhava também. Né? Eu também, eu acho que eu tinha dado um... Mas Está tem, bem, assim, tem cara. alguma outra marcante? Ou que você também aprontou a presepada com alguém? Cara, teve uma no Zapata, que a gente tinha uma época, a gente tinha tequileiro lá, né? Então, eu até tirei porque fui... Isso devia dar muito problema, A né? gente fazendo conta, daí o Mas cara... posso falar?
eu já tomei algumas tequilas no Zapata, cara. Do tequileiro. É bom. E daí, tipo assim, eu fiz as contas. Pô, é legal, divertido, tá? Mas o cara toma 1, 2 tequilas, acabou o consumo, né, cara? Porque o cara não consome mais nada, né? Sim. O cara chapa e, né? E fica chato, né? Chato pra caramba. E daí suja o salão, e daí suja o banheiro, daí você tem que... Cara, Então hoje a gente só tem os mariachis lá, que diverte igual, é bacana, divertido. E os tequileiros tinham. Mas tem uma história que numa época lá que a gente tinha lá, ó, a menina foi fazer aniversário e tal, né? Então tomou altos tequila lá. E ela foi pro banheiro. Quem disse que tirava né? A amiga foi lá, ela não sei como que ela ficou nua no banheiro. Ninguém não saiu, não sei o que ela fez com a roupa. A amiga teve que ir no carro buscar a roupa. Um cobertor, coisa, e ela saiu com essa. Eu falei, cara, como que consegue isso, né, cara? Não, dá para escrever um livro. E desapareceu com a roupa? Sumiu, não sei o que ela fez. Essa é legal. A gente fazia o Réveillon lá, fez o Réveillon lá na Silva Jardim. E lá era bacana, porque tinha bandas, noites latinas, salsa, lá era muito bacana. E um casal era turista de fora, ficaram lá, eles tomaram, não sei como que não tiveram tomaram 2 garrafas de tequila e chaparam, e a gente fechando, era umas 3, 4 horas da manhã, fechando, falei, cara, eles não tinham condições, né? Eu tive que deixar um segurança lá cuidando e eles dormiram lá. No outro dia eles acordaram, né? Pagaram a conta lá, deixou lá pro segurança, pagaram a conta, chamaram o táxi e foram pro hotel, cara. Essa de dormir é diferente. Eu já tive muito caso de cliente mas não tinha como, de chapar e a gente fala, ó, deixa o carro aqui, pega um Uber e vai embora. Mas ir dormir no restaurante... Mas é um novo negócio também, né? Dá pra vender uns quartinhos ali, né? Cobrei a diária à noite. Dá pra cobrar pernoite. E você, Gui? Cara, eu tive uma só Agora, você gosta de fazer presepada, né? Eu gosto. O Gui gosta de aprontar com o então, pessoal. Eu tava pensando, enquanto o Márcio estava falando, eu tava pensando assim, mas será que eu falo de uma presepada que eu passei como prestador Vítima. de serviço ou que eu fiz, né? As duas. Mas eu vou falar de uma... Até para me preservar aqui na situação... Eu vou falar de uma... Só que assim, de uma certa forma, a culpa também foi minha. E aí daí eu vou inverter. Aí eu vou terminar essa brincadeira de uma forma que a gente vai dar a razão pro cliente. Só que, mesmo o cliente tendo razão, e aí eu quero colocar essa situação para quem está assistindo, de que mesmo o cliente tendo razão, às vezes a gente consegue reverter isso de alguma forma. Eu inaugurei 60 casas até hoje na minha vida. E numa delas que eu inaugurei, eu fiquei durante 1 ano como chefe residente, como chefe responsável. E a gente serviu uma vez, só que assim, era uma casa de comédia, era uma casa de... E essa informação é importante. Era uma casa de comédia, era uma casa em que os artistas da comédia faziam o seu espetáculo. E aí, do nada, chega na cozinha pra mim um bolinho desse tamanho assim, nem lembro, acho que era de camarão. E daí o garçom chega e fala assim, o cliente achou uma porca dentro do bolinho. Uma porca de parafuso. E deu, ai meu Deus do céu, e agora, né? O que eu vou fazer? O bolinho era terceirizado. O bolinho era assim como vocês sabem, muitas vezes algumas coisas dentro do restaurante a gente acaba passando para outras pessoas poderem fazer, para fornecedores e tal. Só que isso não nos exime de culpa. Claro. Né? Nós continuamos responsáveis pelo que a gente está servindo. Chegou o bolinho, me deu sabe aquele frio na espinha que você fala, ai caramba. Gelou. Desculpa, vou falar a palavrão. Puta merda. Vou ter que ir na mesa, né? Você vai na mesa, tava procurando essa Não, porca. Daí eu cheguei na mesa, cara, olha a brincadeira. E eu tinha um parafuso na cozinha. Eu peguei um parafuso, cheguei na mesa, era uma mesa de 12 pessoas. Cheguei na mesa, falei assim, olha o meu parafuso. Daí o pessoal ficou olhando assim, daí eu falei, alguém achou a porca dele? Daí o cara meio sem graça, assim, ele... Imagina, o cara acabou de morder uma porca, ele podia ter quebrado o dente. Daí ele, eu achei. Daí eu falei, gente, desculpa, não é para acontecer. Foi uma situação totalmente inusitada.
não faz parte do nosso processo, esse é um bolinho terceirizado, só que isso não nos tira a culpa. Então, assim, eu não tenho como realmente saber, mas eu vou cobrar meu fornecedor. Porém, vou oferecer para vocês agora uma rodada do que vocês quiserem beber de graça. E não vale para você que tá em casa ficar botando porca na comida também, Cabelo. tá? Pelo amor de Deus. Não, senão a galera vai começar a botar porca na comida. Daí eu falei assim... Se aparecer alguém com porca, eu vou mandar te procurar. Daí eu falei assim, não, uma rodada de bebida, tudo que vocês quiserem, uma rodada, lógico, né? De graça para todo mundo. Então, quem tá tomando caipira, toma caipira. Quem tá tomando chopp, toma chopp. E eu vou servir para vocês. Vocês estão em 12 na mesa. Eu vou servir 4 petiscos da casa. Que daí eu tenho certeza que nós temos a qualidade para poder oferecer para vocês. E eu brinquei com eles. Eu falei, olha, como nós estamos num bar de comédia, eu tirei essa brincadeira, essa medida para poder fazer essa tiração de sarro com vocês aqui, da porca, do parafuso e tal. Mas a gente sabe que isso é uma coisa inadmissível. Então, se vocês tiverem algum prejuízo, alguma coisa, exatamente a questão de quebrar um dente, qualquer coisa, por favor, nos acione. A gente está aqui à disposição de vocês. Todos se colocaram numa situação de tipo, puxa, como eu agi de uma forma descontraída, eles falaram, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Servimos uma rodada de bebidas, servimos uma rodada de comidas. E eu vou dizer que a maior alegria que eu tive nesse processo foi, nos meses seguintes, todas as pessoas que estavam na mesa voltaram a conviver no restaurante. E todas elas, na hora que chegavam, pediam para chamar a gente lá da cozinha para dizer assim, achei uma porca na minha comida. E daí a gente ia lá e eu, com o negócio na mão. Com a porca na mão. Com a porca na minha mão. porca na mão. Com a arruela. na mão. A minha arruela na mão. Boa. Ia lá e era o pessoal que tinha ido aquela vez. E daí eles viraram nossos clientes assíduos. Então, o grande recado para quem está em casa e para quem é empreendedor na gastronomia as presepadas acontecem. Como nós vamos lidar com essas presepadas, talvez façam a diferença na forma com que o cliente depois vai reagir com a gente. Então, não agir de forma fria, eu agi da forma com que as coisas aconteceram para mim. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Eu tinha, na época, acho que 30 anos de idade. E foi a forma com que eu consegui para tentar reverter o que tinha acontecido. No final das contas, foi a melhor forma. Mas a grande lição, a grande brincadeira presepadas vão acontecer. E os clientes vão fazer besteira. Isso é normal. E nós também, às vezes, né? Mas como a gente vai reagir com isso e como a gente vai fazer com que esses clientes consigam retornar para a gente, porque nesse momento o cliente tinha razão. Mas eu não preciso entregar tudo para ele nesse momento também. Eu posso trazer isso para a gente, eu posso trazer isso como uma forma de a gente, não entendo mal, monetizar, de a gente trazer ele para próximo da gente num momento desse. E aí eu consegui cativar os clientes com uma brincadeira, com uma forma descontraída de a gente conseguir agir. Então, assim, presepadas acontecem. Fantástico. Eu queria agradecer vocês pela presença aqui, 2 amigos, 2 parceiros de rodada aqui de dia a dia, né? Como agradecimento aí, debaixo do assento de vocês tem um prêmio aí, vocês podem pegar o envelope, né? Cadê? Presepada, Essa é a nossa presepada. Eu já nem fui porque eu sabia. Mas com isso a gente termina essa rodada. Valeu, Chaboquinha. Obrigado, gente. Gui. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo sucesso, rapaziada. Nos vemos na próxima presepada.